Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade mapa aí de circuitos elétricos, né, pessoal? A atividade ela tá bem interessante aqui, tá? Ela tem uma aplicação prática bastante útil aí, né, para estudos de eletrônica, circuitos de instrumentação, medidores e tudo mais, tá? A ideia central, pessoal, é que a gente trabalhe aqui com um dispositivo aí, né, chamado de extensômetro, ou também conhecido aqui como strain gauge, acho que é assim que se pronuncia ele, tá? Strain gauge. E esse cara aqui, ele é um dispositivo, né? Na verdade, ele é um transdutor, tá? Que ele é utilizado para medir deformações mecânicas aí, bem geral, em corpos de prova, tá? Que são as aplicações mais utilizadas ali para eles, né? Então, a ideia aqui desse dispositivo é que ele consiga variar o valor da resistência dele. Na verdade, ele é um resistor, tá? Vocês podem enxergar ele como um resistor, mas um resistor variável, tá certo? E aí ele consegue variar aqui o valor da resistência dele quando ele sofre uma deformação aqui, né? Então, quando ele está aplicado ali, pessoal, por exemplo, num corpo de prova, à medida que o corpo ele vai se deformando, né? A gente aplica, por exemplo, uma tração ali no corpo, o sensor ele vai colado ali nesse corpo de prova e à medida que o corpo de prova vai se deformando, o sensor vai se deformando junto. E com isso aqui ele vai variando o valor da resistência aqui, ó, entre os terminais dele, tá? E aí, pessoal, a gente pode se aproveitar aqui dessa variação de resistência e colocar esse nosso resistor aqui, né, o nosso extensômetro, em um circuito aqui, ó, que ele é conhecido como ponte de Wheatstone, tá? Que é esse que aparece aqui, tá certo? E aí, pessoal, a gente pode fazer algumas medidas de corrente elétrica ou até mesmo de tensão aqui nessa nossa ponte e associar os valores que a gente vai coletando aqui de correntes, né, ou mesmo de tensões nesse circuito, e a gente associa esses valores a determinadas deformações, tá? Então ele é extremamente útil aí para ensaio de corpos de prova, medidas de deformação e tudo mais, tá? E falando especificamente sobre essa ponte aqui, né, pessoal, ela é na verdade um circuito construído aí por 4 resistores, geralmente. E na configuração mais comum dela a gente coloca um resistor variável aqui, ó, tá? E a ideia central é que a gente vem aqui e coloque um medidor de corrente aqui, ó, bem no meio, ligado aqui entre esse ponto C e D. E aí, à medida que esse resistor aqui vai variando, pessoal, esse resistor variável aqui, a gente vai tendo uma corrente variável no nosso amperímetro que fica bem aqui no meio, tá? E aí, quando esse amperímetro ele marca 0 amperes aqui, ó, de corrente no meio, bem no meio aqui, né, num medidor, vamos só para fazer uma imagem aqui, tá? Um amperímetro ligado bem aqui, ó. Então, quando esse amperímetro aqui ele marca 0 amperes aqui, a ponte ela assume uma condição de equilíbrio, tá? E aí a gente consegue calcular sem problema nenhum qual que é o valor de resistência que está aqui nesse resistor variável naquele momento em que aqui está nesse equilíbrio, né? Então, é um circuito realmente bastante útil para instrumentação. Ele é a base aí dos medidores que nós temos, tá? Medidores de resistência, medidores de capacitância, de indutância também. E utilizam pontes aí semelhantes a essa de Wheatstone, tá? Então ele foi a base para os multímetros modernos que nós temos. Poderemos colocar aqui diversos tipos de sensores de variação. Aqui a gente pode colocar, ao invés de um extensômetro, a gente pode colocar um sensor de temperatura, né? Um NTC, um PTC, ou ainda podemos colocar um LDR, por exemplo, né? Um sensor que varia ali com a intensidade da luz, tá? E aí, com essa ponte, com esse circuito, a gente consegue coletar dados dele e associar a outras grandezas, tá? Então, realmente é um circuito bem bacana para se trabalhar. Então, aqui no caso dessa aplicação, pessoal, foi dado para a gente o seguinte, ó. Foi pedido para que a gente considerasse o valor do R1 aqui, 2K, né? O R2 aqui valendo 15K, o R3 valendo 3K. E é para a gente considerar que o nosso extensômetro, nesse momento aqui, ó, tá, com a aplicação, com a deformação que ele está sofrendo, ele estaria com uma resistência de 9K, beleza? E aí, com base nessas informações, tá, nós temos que fazer o seguinte, pessoal, ó. Nós temos a alimentação aqui, né, a tensão de alimentação ela é 12 volts, tá certo? E nós temos que calcular aqui a tensão entre os pontos C e D, utilizando 3 técnicas diferentes de análise de circuitos, tá? Então a primeira delas é por divisão de tensão,
divisores, né, de tensão, a segunda por divisor de corrente e a terceira aplicando aqui a LKC, né, a análise nodal aqui, ó, fazendo a análise nodal com a lei de Kirchhoff das correntes. E é para a gente considerar aqui como o nó de referência, tá certo? O nosso nó B, que é esse cara aqui, ó, tá? Então, pessoal, só uma situação aí que tem que ficar bem clara para vocês, tá? É que à medida que o valor desse nosso extensômetro aqui varia, eu tenho valores de tensão aqui, ó, no ponto C e no ponto D, tá certo? E com esses valores de tensão aqui, se eles forem conhecidos, eu consigo efetivamente conhecer a diferença de potencial que a gente tem aqui entre o ponto C e D e tirar aqui, tá certo? Conclusões com essa diferença de potencial, tá? Então, nós vamos calcular aqui, ó, primeiro o valor da tensão, né, no ponto C e depois o valor da tensão no ponto D. E aí, pessoal, a tensão entre C e D seria a diferença de potencial. A gente vai fazer VC menos VD, tá? Ou vamos fazer VD menos VC. A gente vai considerar o potencial maior menos o potencial menor para a gente não ter valor negativo aqui. Beleza? Então, nós vamos calcular aqui entre C e D, na verdade, é uma diferença de potencial, tá? Então, vamos lá. Ó. Como eu já deixei alguns esquemas prontos aqui para a gente tentar agilizar um pouco, tá? Eu peguei aquele circuito lá e eu quebrei, eu dividi ele aqui em duas partes, beleza? Eu fiz uma separação dele bem aqui, ó, como se eu tivesse cortado ele aqui ao meio, tá? E aí, pessoal, pensem no seguinte, ó, essa fonte de 12 volts, ela está conectada aqui nesse ponto A. Então, os 12 volts aqui, ó, e o zero aqui da fonte, eles são responsáveis por alimentar aqui, ó, R1 e R3, e ao mesmo tempo eles alimentam R2 e o nosso extensômetro aqui. Então, eu posso dividir como se fossem dois circuitos aqui, ó, com resistências em série, tá? E isso aqui alimentado por uma tensão de 12 volts, e foi o que eu fiz aqui, ó, para facilitar um pouquinho a nossa análise, ó. Então aqui é o ponto A, tá com 12 volts positivo, né, o potencial positivo, e o ponto B tá ligado aqui no negativo da fonte, ó, que eu tô representando pelo símbolo de terra, tá? Eu tenho aqui o R1 e o R3 que vão ficar conectados em série, eu vou calcular o valor da tensão VC aqui, ó, utilizando divisor de tensão. A mesma coisa aqui, ó, para o segundo circuito, tá? Eu vou ter o R2 e o extensômetro aqui, ó, beleza? E nós vamos calcular o valor de VD. Pessoal, como é que funciona a equação do divisor de tensão, tá, gente? Ela é uma equação padrão, mas nós vamos pensar aqui no seguinte, ó. Primeiro, né, nós vamos entender o que é VC, quantos volts é VC. Pessoal, percebam que o valor de VC, ele vai ser, na verdade, a leitura de tensão aqui, ó, em cima do resistor R3. Para eu conseguir medir o valor de VC, pessoal, eu teria que fazer o seguinte, eu pegaria um multímetro, colocaria a ponta, vamos chamar de ponta positiva, tá? A ponta do maior potencial aqui, a ponta vermelhinha, aqui nesse ponto VC, e eu precisaria colocar a ponta preta, pessoal, na referência aqui do meu circuito, só que a referência do circuito é o terra, é 0 volts, tá? E aí isso me daria o valor da tensão VC, só que a tensão VC, por sinal, é a mesma tensão que eu tenho aqui no nosso resistor R3, ó, tá? Então, como é que a gente aplica, né, um método aqui do divisor de tensão? O divisor de tensão, na verdade, é uma equaçãozinha matemática, tá, pessoal? Que a gente aplica calculando da seguinte forma, ó. Se eu quero calcular a tensão em cima do R3, tá, só vale para circuitos em série, beleza? Porque o circuito em série, ele é um divisor de tensão, né? Só lembrando. Fica um pouco da tensão dos 12 aqui no R1, outro pouco aqui no R3, ó. Então, se eu quero calcular somente a do R3, sem ter que calcular o circuito inteiro, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. A gente pega o valor do R3, que é o resistor de interesse, divide pelo resistor equivalente aqui, ó, que seria a soma dos dois, e multiplica pelo valor da tensão de alimentação aqui desse ramo, beleza? Então, assim, sendo, eu não preciso calcular a corrente do circuito para depois ir multiplicando aqui pelas resistências, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A tensão em cima do extensômetro é o mesmo valor da tensão VD, tá? Então, ó, eu vou pegar o resistor de interesse, que é o extensômetro, divido pelo resistor equivalente aqui do ramo, ó, só deles dois, tá? Que no caso é o R2 mais o RSG, e multiplico pelo valor da tensão total de alimentação aqui, ó. Eu esqueci de colocar um Tzinho aqui de tensão total, tá? Então nós vamos fazer isso, pessoal, ó. Para eu encontrar o valor da minha tensão VC aqui, tá? Nós vamos considerar o valor do R3 que foi dado aqui, ó, que é 3K, né? Então vamos colocar aqui, ó, 3K sobre aqui, ó, a somatória dos dois, ou seja, 2K aqui mais os 3K, que multiplica a tensão do ramo aqui, ó, que nós temos, né? A tensão que é válida para os dois resistores, que seria 12, tá? Pessoal, percebam que eu tenho K aqui do lado de cima, eu tenho K do lado de baixo, a gente pode cancelar esses Ks, tá? Eles vão ser
simplificados aqui, ó, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser 3 dividido por 5, né? E o resultado disso aqui a gente multiplica por 12, beleza? Se vocês pegarem uma calculadora e fizerem esse cálculo, pessoal, 3 dividido por 5, tá? Vai dar um número quebrado e eu usei todas as casas decimais, tá? Isso aqui vezes 12, o valor que vocês vão chegar para VC vai ser 7,2 volts aqui, ó, beleza? Então, essa seria a tensão, o potencial aqui que eu tenho no ponto C do circuito, que por sinal é a mesma tensão em cima do R3 aqui, tá? Agora, para a gente fazer a mesma coisa ali para o VD, nós vamos pegar aqui, vamos pegar a resistência do extensômetro, ó, que é 9K. Então, bora lá, ó, 9K. Esses 9K aqui vai ser dividido pela somatória dos dois, ou seja, 15K mais aqui, ó, os 9K. Beleza? Isso aqui que multiplica 12, tá? Então, nossa tensão VD aqui, pessoal, ela vai ficar, ó, 9, vamos de novo, né, simplificar o K com os Ks aqui, ó, beleza? E ela vai ficar aqui, então, 9 dividido por 24, né? 15 mais 9. Então, vocês façam aí 9 dividido por 24 e esse resultado multiplica por 12, tá? O valor que eu cheguei aqui, pessoal, dá 4... opa, trocando a cor da caneta aqui, dá 4,5, beleza? Então, nós teremos 4,5 volts aqui na minha tensão VD. Aí vocês perguntam, tá pronto? Bom, pessoal, não tá pronto porque ele pediu pra gente o seguinte, calcule a tensão entre os pontos C e D aplicando, né? Então, a tensão entre os pontos C e D seria a diferença de potencial entre o ponto C e D. Então, nós vamos calcular ela aqui, ó, o valor de VCD, tá certo? Vai ser, então, o potencial no ponto C, ó, ou seja, VC menos o valor de VD. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente vai fazer o maior menos o menor para não ficar negativo, tá? Então, o valor VCD que nós vamos ter aqui, ó, ele vai ser o 7,2 menos aqui 4,5, tá? Então, essa minha tensão VCD aqui, ela vai me dar exatamente 2,7 volts. Beleza? Então, 2,7 volts é o valor dessa tensão que nós temos entre os pontos C e D, calculando aqui por divisor de tensão. Beleza? Bom, aí agora nós vamos avançando aqui, pessoal, porque ele pede para que a gente calcule, ó, no item 1.1b, a gente faça o mesmo cálculo, tá certo? Só que agora utilizando os divisores de corrente, tá? Então, só para a gente lembrar, né, divisores de tensão são resistências em série, tá? Isso porque a tensão de alimentação fica um pouquinho em cada resistor aqui. Quando a gente está falando em divisores de corrente, pessoal, nós estamos falando em circuitos ligados em paralelo, tá certo? Porque nos circuitos em paralelo a corrente ela é dividida, tá? Lembrando que no circuito em série a corrente que atravessa os dois resistores ela é constante, né? É a mesma aqui, ó, para os dois. Então vamos lá, pessoal, deixei aqui um esqueminha pronto aí também para nos dar uma força, tá? Eu peguei aqui, ó, a figura lá do nosso extensômetro que foi dado lá no enunciado, né? Coloquei o valor das resistências aqui. E agora nós vamos analisar isso aqui de uma outra maneira, ó. Então eu quero que vocês entendam que vai sair uma corrente total aqui da fonte, que eu estou representando por um I maiúsculo aqui, ó. Essa corrente ela vai chegar aqui nesse ponto A, tá? E aí percebam, pessoal, que essa corrente ela vai se dividir aqui em duas partes, ó, beleza? Nós não podemos dizer que elas são iguais, né? Porque as resistências são diferentes, né? Então vai um pouco aqui para esse ramo e outro pouco aqui vai para o ramo aqui da direita. Eu chamei de I1 e I2, ó, I minúsculo, tá? Só para diferenciar da corrente total, beleza? Então, pessoal, percebam aqui, ó, o meu R1 e o R3, eles estão conectados aqui em série, beleza? Então, eu desenhei um circuito equivalente aqui do lado, tá? Então, eu vou substituir o R1 e o R3 por um resistor que eu estou chamando de RA, tá? RA aqui é para diferenciar dos resistores do circuito. E eu já calculei ele aqui embaixo, ó, como eles estão em série, basta a gente somar os dois aqui e daria uma resistência de 5K, beleza? Então, ela está aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para o ramo da direita, tá? Eu vou somar o R2 com a resistência do extensômetro, ó, beleza? Então vai ficar os 15K, que é o valor do R2, mais os 9K, que é a resistência do extensômetro que nós temos. Somando as duas daria 24K e eu chamei ele de RB aqui, ó. Percebam a distribuição das correntes, eu mantive a mesma, tá? Ó, vem uma corrente total e essa corrente se divide em duas partes. E nós vamos precisar dessas duas correntes aqui para aplicar essa técnica do circuito divisor de corrente, tá? Então, qual que é o cenário, pessoal? Eu preciso conhecer a minha corrente total para aplicar divisores de corrente, beleza?
E nós só vamos conseguir encontrar o valor dessa corrente total aqui, pessoal, se eu tiver o resistor equivalente aqui do circuito, ó, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Como eu sei que o RA e o RB estão conectados em paralelo, a gente vai aplicar um produto pela soma aqui neles, ó. O RA vezes o RB dividido pelo RA mais o RB. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 5K vezes os 24, né? Sobre 5K mais 24. E isso aqui dá um número quebradinho, aí eu fiz um arredondamento aqui na terceira casa decimal. Vamos utilizar 4,138K. Eu tive bons resultados aí com esse número, mas ele dava bastante casinhas decimais a partir daqui para frente, tá? Então, beleza, pessoal. Se eu conheço a minha resistência equivalente, agora nós conseguimos calcular o valor da minha corrente total aqui do circuito, aquela que eu chamei de I maiúsculo, tá? Basta que a gente venha aqui, pegue a tensão da fonte e divida pelo resistor equivalente, ó. A gente aplica a lei de Ohm aqui, né? Pessoal, a tensão da fonte é 12, tá certo? E essa nossa resistência equivalente aí, ela vale 4,138. Então, 4,138 vezes 10 elevado a menos 3, né, pessoal? Que nós, 10 elevado à terceira, né? Que nós estamos falando aqui de quilo-ohms, ó, tá? Ou, se vocês preferirem utilizar esse número aqui, ele também seria 4.138 ohms, que também daria na mesma aqui para a gente fazer o cálculo, beleza? Então, nós vamos dividir o 12 pelo 4,138 aqui, tá? E esse valor aqui, pessoal, ele dá 2,9, olha, aí ele dá um número mais redondo, por isso que quanto mais casas decimais a gente considerar, mais vai arredondando aqui, tá? O 10 elevado à terceira, tá certo? Eu vou jogar ele para o lado de cima, então ele passa com o sinal invertido, né? Então ele vale 10 a menos 3 quando eu passo ele multiplicando, tá? E a unidade de medida é ampere. Ou ainda, a gente sabe que o 10 elevado a menos 3, ele se chama mili, né? Ele é um multiplicador aí, bem conhecido na engenharia. Então nós podemos dizer que essa corrente aqui, ela vale 2,9 miliamperes, ó. Tá certo? E aí, com essa corrente total, eu consigo encontrar aqui, pessoal, o valor da corrente I1, o valor da corrente I2, e se eu tiver essas correntes, ó, I1 e I2, eu já consigo encontrar o valor de VC e VD. Porque, na verdade, o nosso objetivo é encontrar a tensão no R3 e a tensão no extensômetro, tá? Que seria o mesmo valor de VC e de VD, não vamos esquecer disso, né? Então, bora lá, pessoal, como é que funciona aqui o método do divisor de corrente, ó? Para eu encontrar a corrente I1, tá certo? A gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, ó, ela é trocada, tá? Ela é o contrário. Se eu quero encontrar I1, a corrente desse ramo, eu vou utilizar o RB para isso, ó. E se eu quero encontrar o I2, eu vou utilizar o RA. Ele é o contrário mesmo, tá? Ele é trocado, ele faz um X aqui, ó, tá certo? Então vamos lá, ó. Como é que funciona aqui a nossa relação? Eu pego o RB, aí eu vou dividir aqui, ó, pela somatória RA mais RB. Percebam que esse termo aqui é igualzinho o divisor de tensão, tá? Só que agora, ao invés de multiplicar pela tensão total, a gente multiplica pela corrente total, beleza? Então isso vai me dar o I1. Agora, se eu quiser encontrar a minha corrente I2, pessoal, nós vamos usar a mesma equação, só que aqui do lado de cima eu vou considerar o RA, tá? Faz aquele oposto, né? Aquela troca ali. Então, dividido por RA mais o RB, e isso aqui também multiplica a minha corrente total, certo? Então, bora lá. A minha corrente I1, ela vai ser... O RB que a gente calculou, pessoal, ele vale aqui, ó, 24K, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 24K. Sobre o RA mais o RB. Bom, o RA vale 5K, mais o RB, que é 24K. Isso aqui que multiplica a corrente total que a gente encontrou ali em cima, ó, 2,9 miliamperes. Eu vou colocar até a unidade de medida aqui, ó, no cálculo, tá? Então essa corrente ali que vai para aquele primeiro ramo, ela vai ser, ó, a gente simplifica todos os Ks, né? E eu vou ter aqui, ó, 24 dividido por 29, vai dar um número aí. E esse número vocês vão multiplicar por 2,9, tá? Se vocês fizerem esse cálculo aí, pessoal, usando todas as casas decimais aqui, ele dá exatamente 2,4, tá? 2,4 miliamperes, né? Porque eu não usei o mili aqui no cálculo, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso I2, ó. Então o I2 vai ser o valor do RA, que é 5K, não é isso? Sobre aqui, ó, os 5K mais 24K, né? Então vamos lá, ó, 5K mais 24K. Isso aqui que multiplica a corrente total que nós temos, que é os 2,9
miliamperes. Essa corrente aqui, pessoal, então nossa I2 aqui, ó, se vocês fizerem 5 dividido por 29 e multiplicarem ele por 2,9, tá? O valor que eu obtive aqui foi de 0,5 miliamperes. É uma corrente bem menor porque a resistência ali naquele ramo é maior, tá? Então, beleza, gente, ó. Agora, né, pra gente encontrar o valor das tensões VC e VD, lembrando que esse é o nosso objetivo, né? É só a gente calcular, então, o valor das tensões aqui, ó, em cima do R3, isso vai me dar o VC, e em cima do extensômetro, isso aqui vai me dar o VD, ó, beleza? E aí a gente faz a aplicação da lei de Ohm. Esse método aqui ele é mais chatinho, tá? Do que o método divisor de tensão, ele dá mais cálculo mesmo, mas tudo bem, ó. Então vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. A minha tensão VC é igual à minha tensão VR3, beleza? E isso aqui é igual ao valor do R3, que multiplica a corrente que passa por ele, pessoal, e a corrente que passa por ele é a corrente I1, tá? Lembrando aqui em cima, ó, que o R1 está em série com o R3, então essa corrente que vem para cá é a mesma nos dois resistores, ó, tá? Agora, a minha tensão VD, certo? É igual à tensão em cima do extensômetro, ou seja, VSG, né, ó, do string gauge ali, tá? E para calcular ela, a gente vai utilizar a resistência RSG, que multiplica a corrente que passa por ele, que no caso é a corrente I2, tá? Então, ó, minha tensão VC vai ser igual o nosso R3, beleza? O R3 ele vale 3K, que multiplica aqui a corrente que a gente encontrou ali, I1, ó, 2,4 mili, tá? Lembrando que o K ele vale 10 a terceira, o mili ele vale 10 a menos 3, então eles dois se cancelam, né, pessoal? Daria 10 elevado a 0 aqui, né? Então a minha tensão VC, se vocês fizerem esses cálculos, é 3 vezes 2,4 no fim das contas, tá? E isso aqui dá exatamente os 7,2 volts que a gente obteve lá no primeiro item. E é o que tem que ser, né, pessoal? Os três métodos têm que dar o mesmo valor, tá? Agora a minha tensão VD, beleza? Vai ser a resistência do extensômetro, que ele falou pra gente lá que é de 9K, né, ó, para considerar 9K. Então vamos lá, 9K, que multiplica a corrente I2, que a gente calculou ali é 0,5 mili, né? A gente vai simplificar o K com o mili, tá? E a minha tensão VD aqui, se eu fizer 9 vezes 0,5, pessoal, olha só, ela dá 4,5 volts, que tem que ser o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente, tá? Então, lembrando que o objetivo é calcular VCD, né? Não esqueçam disso aí, tá? Isso pode acabar dando um desconto aí. Então é só a gente fazer 7,2 menos 4,5. Eu não vou escrever a expressão aqui em cima porque eu já escrevi no item 1 lá, tá? Então a nossa tensão VCD, ela dá exatamente aqui os nossos 2,7 volts, beleza? 2,7 volts aqui, ó, tá? Então a gente obteve aí o mesmo VCD, tá? Por divisor de tensão e também por divisor de corrente. Agora nós vamos aplicar o método dos nós, né? Ou seja, análise nodal, para a gente encontrar o VCD, mas nós temos que ter exatamente o mesmo resultado, beleza?